Olá, seja bem-vindo. O brasileiro aderiu à vacinação contra o Covid-19. No Brasil, cerca de 55% das pessoas já tomaram as duas doses. Aqui no Paraná e em Curitiba, os índices são um pouco melhores. As medidas restritivas diminuíram, mas será que já é momento de relaxar? Sobre o assunto, eu converso com o professor de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempe de Souza. Ele preside a Comissão de Enfrentamento à Covid-19 e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre os cuidados com a Covid. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco. Professor, a que se atribui a essa alta aderência do brasileiro à vacinação? A partir da década de 70, houve várias iniciativas de vacinação em massa contra diversas doenças, varíola, coqueluche, sarampo, poliomielite, e essas campanhas elas tiveram um sucesso enorme, né? Porque essas doenças foram erradicadas. A varíola foi erradicada do mundo, graças à vacinação. A poliomielite ela foi praticamente erradicada do Brasil, assim como o sarampo. Teve uma recaída, né, alguns anos atrás em relação ao sarampo, porque caiu um pouco a cobertura vacinal e vieram algumas pessoas infectadas do exterior. Então, isso inclusive, mostra que não dá para relaxar em relação à cobertura vacinal. Ela tem que ser sempre a maior possível para se evitar que essas doenças sejam reintroduzidas. Então, eu atribuo essa aderência do brasileiro ao sucesso, vou chamar de sucesso retumbante, da vacinação no Brasil contra as diversas doenças. Nós já podemos dizer que no caso da Covid-19, nós já temos a imunização de rebanho também? Nós não sabemos ainda qual que é a cobertura vacinal necessária para ter a imunização de rebanho. Como é que a gente sabe qual é a cobertura vacinal necessária para a imunização de rebanho? Ou seja, ter um número suficientemente grande de pessoas imunizadas para que a doença não se prolifere na comunidade. O principal fator é o chamado número de reprodução do vírus, que é o R0. Acontece que esse número, essa característica do vírus, ela é muito difícil de ser determinada com precisão. Se a gente olhar para a Covid, os números da variante selvagem, primeiro vírus responsável pela Covid que apareceu, ele variava de 2 a 3, 4, mas às vezes alguns dados mostravam que podia chegar a 6, né? Então, para ter uma ideia da incerteza desse número. Se ele for entre 12, 2 e 3, que é a maior parte das estimativas cai nessa faixa, nós precisaríamos de alguma coisa por volta de 70% a 75% de cobertura vacinal para controlar a Covid, né? Se ele for maior, nós vamos precisar de maior cobertura. Mas dentro desse raciocínio, nós temos as variantes. A variante gama, especialmente a variante delta, elas aparentemente têm um R0 superior a isso. Alguns dizem que a variante delta pode ter um R0 superior a 6, 7. Se for o caso, nós precisamos de uma cobertura vacinal acima dos 90% da população total. Professor, as variantes da Covid-19 tiveram menos força aqui no Brasil ou isso é uma ilusão? O efeito da variante gama no Brasil foi devastador. Impressionante, de fato. O ano passado, a Covid chegou aqui em fevereiro, até dezembro tinha matado 200 mil pessoas. Esse ano, em setembro, nós completamos 600 mil pessoas mortas no total, ou seja, de janeiro a setembro, 400 mil pessoas mortas, o dobro num período de tempo ainda um pouquinho menor. Então, para você ver, e esse efeito foi principalmente devido à variante gama. E nesse período de fevereiro para frente,
já iniciamos a vacinação. Então, a população mais vulnerável já estava sendo imunizada e, mesmo assim, nós tivemos um efeito terrível, principalmente por causa da variante Gama. A variante Delta, aí sim, você tem razão, a variante Delta não provocou um efeito tão grande, mas ela chegou em maio aqui, e ela teve que competir com uma variante que já era competitiva, e demorou um pouco para ela se sobressair. E em maio, nós já tínhamos uma fração importante da população vacinada, especialmente os grupos mais vulneráveis, né? Então, em junho, nós já estávamos chegando na faixa de 60 anos, né? Eu tomei a vacina em junho ainda, e eu tenho menos que 60 anos. Isso mostra que a vacinação já tinha avançado bastante quando a variante Delta chegou aqui, especialmente nos grupos mais vulneráveis. E eu atribuo a isso a falta de um efeito negativo da variante Delta no Brasil. A gente ainda corre algum risco dessa variante Delta provocar mais estragos em relação à Covid-19? Acredito que não, porque as vacinas, todas as vacinas que nós temos usado são eficientes contra a variante Delta, especialmente quando nós tivemos o regime completo de vacinação, né? E para aqueles grupos vulneráveis, quando nós tivemos a dose de reforço também completa. Por isso que é absolutamente fundamental que toda a população mais vulnerável receba imediatamente a dose de reforço, e quanto mais rápido isso for feito, menor o efeito da Covid e maior é o efeito para bloquear a transmissão. E completemos o esquema de vacinação em toda a população apta a receber a vacinação, que hoje aqui no Brasil são até jovens de 12 anos. Já tem um pedido na Anvisa da farmacêutica Pfizer para vacinação de 12 a 5 anos, e eu espero que isso aconteça logo, né? Se a Anvisa julgar que a vacina é segura, espero que dê autorização para aumentarmos a faixa da população protegida. Professor, na entrevista que nós fizemos no meio do ano, o senhor falou da necessidade da dose de reforço e ela já está acontecendo com várias populações. O senhor acredita que essa dose de reforço vai se estender para mais faixas etárias? Nós sabemos que a Covid é uma doença muito perigosa, sabemos que ela se espalha muito rapidamente, sabemos que ela se espalha de uma forma silenciosa inicialmente, para depois aparecerem os casos graves e as mortes, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, na minha opinião, as autoridades de saúde do Brasil deviam se preparar para revacinar a população, pelo menos a população acima de 40 anos, que é uma população bem mais afetada pela Covid do que a população abaixo dos 30 anos. Abaixo dos 30 anos, o número de casos graves e de mortes é bem menor. Mas isso é relativo também, Ednilson, porque o número de casos abaixo dos 30 anos é bem menor, o número de mortes é bem menor, comparado com acima de 40, acima de 50, acima de 60. Mas mesmo assim, o número de mortes e de casos graves abaixo dos 30 anos é significativo. Mesmo sendo pequeno, talvez seja a doença infecto-contagiosa que mais mata nessa faixa etária, que mais mata no Brasil em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças, né? Eu não conferi esses números, mas de fato é uma doença infecto-contagiosa de uma muito perniciosa. E a meta tem que ser erradicar a Covid, não conviver com números baixos. Professor, os casos mais graves hoje e aqueles também que levam a óbito têm acontecido entre a população que se recusou a se vacinar? Eu não tenho esses dados no Brasil, mas os dados que vêm do exterior mostram exatamente isso. Mais de 90% dos casos graves, dos casos que requerem internamento, e mais de 95% das mortes são de pessoas que não foram vacinadas, em todas as faixas etárias. As medidas restritivas estão diminuindo. Já estava na hora, professor? Eu acho que a gente pode e deve ficar um pouco mais relaxado, mas a gente não deve
deixar de tomar os cuidados necessários para se proteger da Covid. Estar vacinado é muito bom, mas não é uma garantia de 100% de não pegar Covid. Então, se entrar em contato com uma pessoa contaminada, existe ainda uma chance de pegar Covid, e existe ainda uma chance de pegar Covid grave, mesmo nas pessoas vacinadas. Então, os cuidados têm que ser mantidos, e eles têm que ser mantidos porque os números ainda são números altos, né? Então, nós estamos falando em números de Covid aqui no estado do Paraná, que são números diários parecidos com o que a gente tinha em meados do ano passado, maio, junho do ano passado, que são números muito altos naquela época. Então, todo mundo assustado, né? E nós temos esse número hoje, não podemos ficar relaxados com esse número, porque são números altos. Se o vírus circula e se eu não estou 100% protegido, eu tenho que garantir que a minha proteção, eu tenho que aumentar a minha proteção. Como é que eu faço isso? Mantendo o distanciamento social maior, usando máscara o tempo todo. A máscara em ambientes abertos e sem aglomeração, ela pode ser dispensável, mas é necessário chamar muita atenção que a máscara no ambiente fechado, mesmo na ausência de uma grande aglomeração, mas quando você tem mais que uma pessoa presente nesse ambiente, é necessária, é absolutamente necessária, é obrigatória. Professor, agora a gente está chegando com as festas de fim de ano, férias, carnaval. Como se comportar diante desses eventos? Afastamento, na medida do possível, e o uso de máscara na medida do possível, especialmente quando estiver no convívio de pessoas estranhas, né? Estranhas que eu digo que não são do convívio normal. Até dezembro nós ainda temos até as festas de final de ano, nós temos ainda quase 2 meses. Espero que a vacinação progrida até lá, espero que as crianças possam ser vacinadas também, para nós aumentarmos o nosso nível de segurança. Se os números continuarem caindo, eu acho que a gente pode ser bastante otimista e temos festas de final de ano praticamente normal, né? Qualquer aglomeração que envolva muitas pessoas de diferentes lugares, ainda esses ambientes continuarão sendo ambientes de risco, né? Eu chamaria atenção para esse detalhe. Então, as festas de virada de ano, por exemplo, potencialmente são festas que podem favorecer a transmissão da Covid. E não acredito que no inverno do ano que vem a gente possa abrir mão do uso de máscara, porque tradicionalmente as doenças respiratórias elas têm um pico no outono e inverno. E se a Covid não desaparecer, nada indica que ela vá desaparecer, nós podemos ter um pico de novo de Covid no outono e inverno, se a gente não pensar em tomar os cuidados desde já, né? E o principal cuidado, além da vacina, é o uso de máscara e o afastamento social, e a gente já tem que estar ligado que no inverno do ano que vem, Covid pode voltar e nós não podemos deixar de sermos precavidos. De forma bem realista, quando o senhor acredita que a gente poderá ter vencido essa pandemia? Eu acho que o ano que vem nós teremos vencido a pandemia, não vencido a doença. A doença ainda vai estar aí. Não parece ser uma doença que vai desaparecer, justamente porque tem muitas pessoas assintomáticas. Mesmo as pessoas vacinadas, elas podem ter a Covid assintomática, ou seja, o vírus continua circulando entre a gente. Uma baixa prevalência, mas ele continua circulando. No momento que ele encontra uma pessoa suscetível, que a imunidade foi vacinada, a imunidade caiu, ou não foi vacinada, aí nós vamos ter a Covid. Essa dinâmica faz com que seja muito difícil eliminar esse tipo de vírus. Então, é até possível eliminar esse tipo de vírus, considerando que não exista ainda um reservatório desse vírus, por exemplo, em algum animal. Tudo indica até agora que não, né? A não ser o morcego.
E com esse tipo de dinâmica, portanto, serão necessários vários anos, vacinação em massa, permanente, contínua, para que a gente possa pensar em erradicar essa doença. Mas eu acho que pelos próximos anos, no médio prazo, nós não podemos pensar em erradicar a Covid-19. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer estar aqui, Ednilson. Espero ter sido útil e estou sempre à disposição. E a você, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.